essas coisas geralmente são mais complexas, mas vamos lá, deixa eu tentar te explicar. Quando a gente olha para o mundo, para os Estados Unidos, por exemplo, que é uma grande referência para o mundo em termos de investimentos, o americano ele tem uma cultura muito grande de investir em ações, por alguns motivos. A taxa de juros é muito baixa, né? Está alta agora, mas historicamente ela é baixa. Os americanos acreditam muito na economia do país, então, consequentemente, eles acreditam que comprar ações é um grande investimento para a aposentadoria. Ações, né? Então, você tem muitos casos, muita gente que investe em ações recorrentemente e, historicamente, prova-se que a bolsa lá sempre sobe. E isso se crises à parte, crises muito grandes tivemos, mas isso se confirma ao longo do tempo. O Brasil, ele tem uma característica. O Brasil é um país com os juros estruturalmente altos, comparados com o resto do mundo, né? O Brasil hoje, até com a decisão do Copom de ontem, a gente deve estar entre os primeiros em taxa de juros reais no mundo para um país que é uma grande economia no mundo, um país que não tem dívida externa, né? Mas tem uma questão fiscal interna que tem que ser endereçada. O mundo está no ambiente de juros altos, falamos aqui da questão dos Estados Unidos, o mundo vem de um ambiente muito inflacionado depois da pandemia, mas essa questão do 1%, ela deveria estar em investimentos mais alternativos e não obrigatoriamente na renda fixa, né? Por quê? 1%, porque a renda fixa, quando você olha para um título do governo, te pagando 15%, que é o que está a taxa Selic hoje, que uma LFT rende aquilo que a meta Selic rende, né, paga, isso não deveria ser um cenário base. O cenário base deveria ter o quê? Deveria ter uma taxa de juros mais baixa, aonde o investidor buscaria ter esse 1%, por exemplo, em imóveis, né? O pessoal que investe em imóveis gosta muito de fazer essa conta de cabeça, se aquele investimento imobiliário para ele vai dar para ele em renda 1% ao mês, que é bastante taxa. Só que como a gente está no Brasil e os juros são estruturalmente altos, a gente traz alguns, eu diria assim, usar um termo que não é bom, mas alguns vícios para os investidores, que não estão errados, apenas reagindo à realidade. Ao momento. O investidor brasileiro, se você for conversar com qualquer um, ele acha que 10, 12, 13, 14, 15% de juros é pouco juros, e não é, é muita coisa. Muita coisa. E toda vez que os juros vêm abaixo de 10, a nossa história recente nos mostra que o investidor ele tem certeza que o juro vai voltar para cima de 10 de novo, e ele acerta 100% das vezes. Então o investidor brasileiro ele tem essa questão, esse jeito de pensar com investimento muito focado em renda fixa e achando que os juros vão ser sempre altos, e ele está acertando. E adicionalmente a isso você tem isenção fiscal e você tem mecanismos de proteção para o investidor como o FGC, que fazem com que emissores menores que deveriam estar pagando uma taxa maior para os investidores de modo geral, conseguem pagar menos. Então você consegue ter um mundo muito direcionado para a renda fixa, o que pode ser bom para o investidor, mas não é bom para o mercado de capitais como um todo, não é bom para a gestão de recursos, porque a gente está vendo, é só ver os números públicos, a da Ambima, como as gestoras de renda variável e de fundos macro estão sofrendo bastante, as de renda fixa bem menos, mas numa questão que você termina pegando toda a economia como um todo. Mas olhando para esse... Porque assim, você usou a palavra vício, né? Não sei se é vício, mas é cômodo para o investidor hoje falar, não, aplica lá na LFT e eu tenho meus 15%, e pode ser que dure 1 ano, pode ser que dure 2, mas não vai durar 30 com certeza, né? Quando você olhar para aposentadoria, se eu estou olhando renda de longo prazo, né? Eu quero que daqui a 20 anos eu tenha uma renda. Você não acredita que isso é um cenário básico, como você falou, é isso, tá? Não, eu acho que a aposentadoria, também, eu acho que ela está muito ligada a uma questão individual e comportamental. Obviamente, tudo isso, se você tem um país de juros estruturalmente altos, você termina turbinando uma coisa que deveria ser feita previamente. Sim. Ou seja, a aposentadoria ela tem que ser construída não com ativo de 30 anos, mas ao longo de 30 anos. Né? Então, se o investidor é aquele investidor que ele entende que o importante é ele ir para algumas regras básicas de construção de patrimônio, que é gastar menos do que ganha, endividamento só se for para você investir num negócio ou construir patrimônio. No Brasil, essa questão do imóvel, financiamento imobiliário, para as pessoas terem uma reserva
é super importante, mas o mais importante é a cabeça desse investidor, desse poupador, pensando na aposentadoria, como que ele vai construir isso. Sim. E a primeira regra básica de bolso é gaste menos do que você ganha, guarde um pouco todo mês e reinvista aquilo que essa renda te gera, né? Se você faz isso ao longo do tempo, seja na própria renda fixa, em ativos como fundos imobiliários, seja em ações, e você reinveste os seus dividendos, reinveste os juros que você ganha, reinveste os rendimentos de um fundo imobiliário, você vai construir o caminho da sua aposentadoria independentemente de qualquer coisa. Agora, pensando nos ativos isentos, que é a origem da sua pergunta, eu acho que aí cabe um pouco de cuidado, porque em 30 anos muita coisa acontece, né? As grandes empresas do mundo hoje não existiam há 30 anos atrás, e as grandes empresas 30 anos atrás não existem mais hoje. Uma boa parte delas, não todas, mas uma boa parte. Então eu acho que aqui a gente está falando um pouco de diversificação. Para você entrar num ativo de 30 anos, eu teria bastante cuidado. Ou talvez ir para empresas setores mais tradicionais, talvez. Que mudam também, assim, o mundo está cheio de exemplos de novo, de gente que era muito forte naquilo que fazia e não faz, mas num momento como esse, talvez é melhor você terceirizar isso para um bom gestor, ou ir para um fundo de previdência, ou para qualquer tipo de... Se você quer lidar com aquilo que não está dentro da sua zona de conforto, principalmente em prazos como esse, porque 5, 10 anos já é bastante coisa, né? Então é melhor você ter um gestor que faz bem isso para você. Seja um gestor de fundo, um gestor de carteira administrada, alguém que entende daquilo que está fazendo e vai fazer com que você construa. Agora, o comodismo que você citou é justamente a questão da taxa de juros alta. Você vai no Tesouro Direto hoje e você compra um título público com 3 cliques. Né? Não, e aquela história, se der certo o país, a gente quer que dê certo, né? Essa taxa não vai ficar em 15, vai ficar talvez em 5, vai ficar talvez... E 5 já é uma taxa de juros, talvez a taxa real do Brasil tem que ser... taxa nominal tem que ser 6, 7%, com uma taxa de juros de 2, 3. Isso seria uma coisa factível. Aí essa rentabilidade já não acontece nos 30 anos. Já se bem que a gente estaria falando mais de ativos pré-fixados, talvez, que poderia até acontecer. Mas, assim, eu acho que eu tenho um sonho até anterior a isso. Eu nem imagino a taxa de juros ainda tão baixa. Para mim, se a gente conseguir ficar por algum tempo, pelo menos em um dígito, tá? Quando eu quero entrar aqui, se é 8,5, 9, 9,5, não quero ter esse tipo de discussão, mas para quebrar um pouco também essa cabeça do investidor de que os juros ele vai estar sempre voltando para cima de 10. Só que isso não acontece também porque o Banco Central quer ou porque o mercado quer. Quer dizer, há questões estruturais, há questões que a gente já conhece, que vêm sendo trabalhadas no Brasil. A gente teve muitas reformas microeconômicas nos últimos 8, 9 anos, das mais diversas, mas tem uma questão fiscal que é preponderante e isso tem que ser endereçado para que a gente tenha um ambiente com menos pressão inflacionária, porque a inflação no final do dia é o que mais prejudica um pequeno investidor, um pequeno assalariado.